Bom, vamos lá, dando sequência. Essa aqui seria a segunda parte do vídeo. O outro, eu tive uma conhecida colega que veio aqui, que é taxista, que ela veio bater um papo aqui. Bom, depois que a gente deixou o Conjunto Redondo, né? Então a gente tocava no domingo de manhã, domingo à noite, e quando tinha reunião de sábado, tocava também, né? Então, praticamente, essa parte ficou assumida por mim, apesar de eu não gostar do título naquela época de ser o líder do louvor, que eu não era líder de nada, né? Eu estava ali para ajudar e fazer de coração, e eu me sentia usado para fazer aquilo. Eu gostava do que eu fazia. Deixa eu puxar um pouco mais para cá isso aqui. Fica aparecendo o pessoal ali atrás. Então, chegou um momento também que chegou aquela questão da que música que a gente vai tocar? Essa música não é legal tocar, essa letra não bate com a teologia. E eu sempre achei que a parte de adoração, eu não falo louvor, cara, louvor na verdade, eu acho que é uma má interpretação, tá? Cada um pensa como quiser, né? Eu acho que ali esse momento de você cantar é adoração, o louvor tá na tua vida, no teu cotidiano, quem você é, aí você tá louvando, né? Mas cada um, tem gente que vai provar escrito de outro jeito, é uma forma de interpretação, o jeito que eu acho, né? Porque se eu for louvar a Deus ou agradecer a Deus, né, ou adorar a Deus só uma vez na semana, 2 ou 3, quarta, sábado, domingo, aí é moleza, né? Dura todo dia, né? Então começou a ter essa parte da linha teológica quanto às letras das músicas. Eu sempre achei as letras das músicas era para a parte poética, eu via a parte poética, e tinha muita música que a gente tocava que no final do culto a pessoa chegava e falava assim, pô, é a música que eu queria ouvir, é a música que eu tava com a semana inteira, isso era tão legal de ouvir, sabe? Dava uma satisfação muito grande isso. Outra coisa também bacana era que essa instituição que eu frequentei, né, eu falo assim até num tom irônico, né, ela é conservadora, hétero e cristã. Então, se você for diferente de qualquer uma dessas 3 opções, você não vai ser tão bem-vindo assim. Você vai ser aceito, entendeu? Bem-vindo não. Então, essa questão começou a mexer muito comigo. Muito. Né? Então, e durante todo esse período a gente já fez a parte da galera do louvor e a galera da mocidade. Então a gente tinha um colega que era o presidente da mocidade, eu era o vice-presidente da mocidade, além de tomar conta do louvor. Nessa época o louvor só tinha uma pessoa que liderava, que era eu, no fim das contas, e eu comecei a delegar. E eles não gostaram muito dessa história da delegação. Achavam que tinha que ter só um líder. Eu achava que não era muita coisa, porque eu trabalhava com foto nessa época. Então, às vezes, eu tinha que trabalhar num sábado à noite e ter que tocar às 9 da manhã na igreja, e eu chegava às 6 horas, porque você tem que fotografar o casamento, a festa inteira. E começou a me atrapalhar muito. Então, eu deleguei. Então, dali saíram acho que dois conjuntos, além do que eu já tocava. Né? De quarta-feira eu tocava sozinho, né? Não tinha vergonha, porque era uma igreja com 350, 500 membros. É uma igreja grande, para o tamanho da minha cidade é uma igreja grande. Hoje existem igrejas bem maiores, mas eu me sentia à vontade porque conhecia todo mundo. Isso era muito bacana. Só que agora eu vou começar a cortar um pouco os vídeos para esses vídeos não ficarem tão grandes quanto o primeiro, tá? Bom, passando todo esse tempo, né, eu tocando de quarta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, isso aí começou a me sobrecarregar bastante. E chegou um momento que eu falei, olha, vamos ter que fazer mais conjunto, vamos ter que levantar. Porque o que acontece, essas igrejas mais
conservadoras, cristãs, eu falo que elas sempre têm uma família feudo. Tá? Então a família feudo é a família que toma conta, né? Mesmo a igreja tendo diácono, presbítero e o pastor, que seria praticamente uma cúpula ali, né, onde eles se organizam, existe a família feudo. Se você cresce dentro da igreja, você faz parte da família feudo, você na sua obrigação intelectual, sem você estar ali raciocinando, você mesmo se acha no ponto de não ter que fazer nada, quem tem que fazer alguma coisa sempre os outros. Você pode perceber que toda ou quase todas as pregações dos pastores, o final, que são a conclusão deles, que eu chamo de apelo, é tentando levantar alguém dali de dentro para fazer alguma coisa pela igreja. Porque quem que vai? Quem que vai fazer? Você pode perceber, é sempre quem está iniciando, não quem já é feudo, quem está dentro da igreja há tanto tempo, né? Então isso começou a me incomodar bastante, porque tinha muita gente inteligente ali, tinha gente que sabia tocar melhor que eu, tinha gente que falava melhor que eu, né? Então eu falei, puxa vida, tanta gente boa para falar, para fazer, e eles não estavam muito afim do negócio, não. Bom, passado todo o tempo ali, acho que foi um prazo, se eu for contar, eu tive uma época que eu quis sair da igreja um tempo, queria ficar na minha. Isso aí foi na época do tiro de guerra, eu tinha 18 anos para 19. Fiquei um ano e meio fora da igreja. Não era uma coisa que me incomodava ficar fora da igreja, né? Eu fazia as minhas orações, eu lia, mas você sabe como é que é, né? Quando você faz parte de um lugar fechado, eles literalmente sentem a sua falta, não sei como, mesmo você não fazendo nada, talvez. Aí eu peguei firme depois disso. Aí o negócio peguei pesado, comecei a pegar o louvor, fazer um louvor mais longo, principalmente aos sábados. Então eu abria, eu fazia oração, às vezes eu falava, às vezes o outro rapaz falava. E aí, no caso dessa denominação, se eu não me engano, não sei se até hoje é assim, de 5 em 5 anos eles têm que levantar 2 seminaristas e 2 missionários, se eu não me engano. Então, para o seminário, ficou praticamente eu, que era o vice-presidente da mocidade e o líder do louvor, mais o outro cara, colega também, também fazia parte aí da mocidade, que ele era o presidente da mocidade. Então já durante a escola dominical, domingo de manhã, a gente já fazia, né, já a interação, cada fim de semana era um que falava, ele tinha uma visão, ele era bem assim ortodoxo, ele era bem, vamos dizer assim, um cara mais certo. Eu já era um cara mais liberalista, progressista, né? Eu fazia, só para você ter ideia, numa igreja tradicional eu fazia o pessoal levantar a mão e bater palma, né? Então é bem complicado isso. Era um negócio bem chocante e fluía, né? Então, aí, a partir daquele momento que teve no domingo de manhã, que tinham que fazer a eleição para ver quem iam ser os nomes dos candidatos para o seminário, eu falei, tô na parada, né? A soberba bateu lá em cima, eu falei, tô na parada, eu falei, tô em evidência, né? Falei, tô dentro. E aí deu no que deu o nome dele, depois deu o meu, né? E ele já era um cara que ele já tinha faculdade, era um cara culto. Eu não, eu trabalhava numa loja de foto, né? Eu era praticamente um balconista, né? Fazia o que eu fazia por paixão, por amor, eu gostava do que eu fazia, né? E aí nós dois somos ali praticamente possados, vamos dizer assim, pré-seminarista, vamos dizer. Então você já fica mais em evidência. Nesse tempo, a igreja, a instituição pede que
cada candidato pelo menos faça um culto, né? Faça uma pregação de um culto. Numa pregação de um culto, você tem que falar no mínimo mais que 20 minutos. Então, 20, 30, 40, você tem que manter. Você manter um assunto desse, você tem que ter uma bagagem muito boa, muito forte. Eu confesso para vocês que isso foi em 96, eu acho, 98, alguma coisa assim. Eu não lembro sobre o que eu falei, não lembro. Mas vou falar uma frase que talvez ninguém goste, mas olha, foi um cagaço. Foi a pior situação que eu passei na minha vida, né? Porque eram pessoas que eu conhecia, mas para você abrir um louvor, você fala pouca coisa. Você cantar, né, fazer uma adoração é diferente. Agora você manter a linha, a síntese, a concatenar uma ideia em 40 minutos é um negócio muito complicado, né? E o mais complicado de tudo é o seguinte, é você entender, pensar o quê? O que eles estão entendendo? Será que realmente eles estão entendendo? Bom, vamos lá. Depois que passou tudo isso, cada um fez. Durante a escola dominical eu gostava de pregar umas peças, né? Porque, assim, você sempre fala, e aí, quem que vai orar? Todo mundo baixa a cabeça, ninguém quer fazer oração, né? Acho que a oração é a pior parte que tem de frequentar uma igreja. E aí, eu sempre falava para um dos caras que foi eleito presbítero naquela época. Eu falava, faz oração pela gente aí, vai. Aí ele terminava de fazer oração, eu batia no peito dele aqui, no ombro dele e falava, e aí, foi bom para você como foi para mim? Bom, nessa instituição que eu frequentava, a gente tinha uma cartilha. Eu vou falar cartilha, é um livro pequeno que segue um tema de domingo a domingo para você compartilhar junto na escola dominical, dependendo da classe que você vai fazer a palestra ou pregar, enfim, cada um entenda de qualquer jeito aí, né? E aí, geralmente ninguém tinha lido, né? Então você já viu o desinteresse ali bem grande, isso complicava muito. E a gente ia se virando, né? Porque dali no sábado à noite cada um ia para um lugar. Bragança tinha naquela época uma danceteria muito legal. Eu confesso, muita gente que me conhece sabe que eu ia para ouvir as músicas, né? Esse lance da vida secular que o pessoal fala, né? Outro dia eu acabei caindo da besteira de falar para um amigo meu que a vida secular não tem nada a ver com uma vida dupla, né? Eu falei que era uma vida de século, né? E não é. Eu acabei errando, né? Enfim, a gente também não fala tudo certo. Mas é assim, você saber onde você está, o que você pode fazer, o lugar que você quer frequentar, né? Eu acho que quem põe as limitações é a própria instituição. Então cabe você ou não querer seguir esse tipo de doutrina, né? Ou, no caso de ponderação, vamos dizer assim, né? É mais ou menos assim. Até hoje você vê vídeos no YouTube e os caras estão na mesma pauta de sempre, né? O vinho das bodas acho que de Canaã na Galileia lá, era alcoólico ou não? Eu não sei porque eles estão preocupados com isso até hoje, né? E aí agora o negócio vai começar a ficar cada vez pior, porque continua no próximo vídeo. Bom, passado esse tempo todo aí, eu e esse rapaz que era um dos candidatos, a gente passou por um processo de análise, né? Então os presbíteros, pastor, eles ficaram analisando para ver a nossa conduta. E aí o que aconteceu? Teve a reunião do conselho. Eu lembro que foi uma sexta-feira à noite. E falei, tô dentro. Eu tinha certeza que eu ia ser escolhido para ir para o seminário, né? É um seminário muito respeitado. Não vou falar o nome do seminário, porque não vai ligar muita história com
pessoas, enfim. E eu falei, tô dentro. E eu fui o primeiro a ser chamado. E sempre o primeiro a ser o chamado nunca é o candidato. Enfim. Se você já assistiu aquele programa de televisão da cultura, chama Roda Viva, é igualzinho. Eles ficam em volta e você senta no meio. E ali os caras começaram a me malhar. Malhar. Eu lembro assim, em poucas palavras, que eu não tinha comprometimento com a obra. Eu tocava terças, quando tinha reunião na casa de alguém, tocava no domingo, na quarta, tocava no sábado na reunião de jovens, tocava no domingo de manhã e no domingo à noite. E eu não tinha comprometimento. Falei, meu Deus do céu. Aí eu lembro de uma frase que me falaram. Aquilo lá não é sua família é o que está dentro da sua casa, né? Mas eu fazia, repetindo, eu fazia porque eu gostava, fazia por amor. Eu gostava muito do que eu fazia, das músicas que eu ensinei, das que eu toquei, que eu cantei, quando eu tinha coro no final do ano, Natal, era muito legal de preparar. Não me arrependo. Se eu fizesse, faria de novo. Talvez um pouquinho mais apimentado. E aí, durante a reunião, foi rolando. Eu tava louco pra falar um monte de coisa pra eles. E eu falei, não vou falar nada, eu vou ficar quieto. E eles falando. Daí eles disseram o seguinte, olha, a gente vai então pedir pro irmão se retirar, né? Não era se retirar da sala, é se retirar. A partir de hoje a gente vai pedir pro irmão se retirar. Eu falei, então tá joia. Eu precisava falar alguma coisa, que eu falei, eu não vou deixar em aberto, né? Claro que eu não ia descer do salto e descer a lenha na galera, mas eu lembro que eu falei João 3,8, se eu não me engano, que é o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu acho que é assim todo aquele que é nascido do Espírito Santo, alguma coisa assim. Peguei, levantei e fui embora. Né? Na outra antessala estava o outro rapaz, eu dei os parabéns para ele e fui embora. Eu lembro de eu ter saído da igreja e ter chegado na minha casa. Eu não me lembro do caminho que eu percorri. A minha cabeça assim deu uma virada tão grande que eu não lembro. Eu falei, o que eu vou falar a hora que eu chegar na minha casa? O que vai acontecer agora, né? Porque eu tava aficionado praticamente. Falei, nossa, acho que eu vou conseguir pro seminário. Um seminário, naquela época, talvez hoje em dia, ele não é considerado como um grau superior. Você tem que fazer validação para você conseguir dar aula de história e acho que psicologia, se eu não me engano. Então, além de tudo, além de você ficar 5 anos naquele processo de seminarista, você vai precisar de fazer uma validação, que eu também não procurei saber como funciona essa validação para você poder dar aula. Então você vê que a dificuldade ela é bem grande. E aí agora eu vou contar a outra parte da história do que me falaram depois que eu praticamente sumi da igreja, né? Bom, voltando então, passaram-se acho que uns 20 anos. E aí no meu serviço que eu tenho hoje, eu peguei um casal. Tanto que esse casal, uma moça, ela tocava naquela época. E ela falou, olha, engraçado, você sumiu. A gente queria fazer uma pergunta para você. Eu falei, pode fazer, o que aconteceu? Não, é que tinha um fim de semana que você tava e no outro, de repente, você sumiu, você nunca mais apareceu. E ninguém comentou nada. E eu falei, não, eu fui convidado a me retirar, eu fui praticamente expulso. Não com essas palavras, né, claro. Ela falou, então, porque o que aconteceu? Quando você não tava mais, a gente ficou sem chão. A gente não sabia o que fazer.
Só que aí que é engraçado, né? Tem aquela história, né? Joga a vaca pro brejo lá, né? Que o pessoal vai se virar, né? Se o pessoal só tem uma vaquinha e só tira leite da vaquinha, e às vezes você joga essa vaca pro brejo, a vaca morre, o pessoal se vira, né? E aí eu sei que dali saiu um legado de 5 conjuntos, ou 4, se eu não me engano. E aí durante a pandemia, eu fiz uma viagem pro conhecido que era daquela época. E ele falou, ó, tem um cara que tá tocando agora lá. E ele toca igualzinho você tocava. Eu falei, não pode ser. Ele falou, eles filmam, eles fazem vídeo no YouTube. Eu falei, não pode, você faz vídeo no YouTube? Vídeo no YouTube? Eu falei, puxa vida. Eu falei, essa eu quero ver. Ele mostrou um vídeo, eu fiquei impressionado. Realmente fiquei impressionado. E aí eu encontrei uma outra colega que era a colega que tocava naquela época. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu nunca mais entrei em igreja nenhuma depois daquilo que aconteceu. Salvo algumas vezes. E aí eu falei, já que são 4 conjuntos, eu vou um em cada final de semana. Só para ver o que ia acontecer. Já levei o lenço, né? Que eu sabia que eu ia talvez ficar emocionado, que eu ia passar mal. Sentei no fundo, eles estavam transmitindo ao vivo, eu não queria que ninguém me visse. Não tenho uma coragem para encarar essa igreja de novo. Enfim, e aí eu sentei no fundo lá e eu fui os 4 fins de semana para ver. Foi muito legal, foi muito bacana ver que eu não precisava ter feito tudo sozinho naquela época. Naquela época eu já delegava, eu podia ter delegado mais, né? E o tempo passou e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? Agora eu vou fazer um próximo vídeo, eu vou falar da conversão. Eu quero falar um pouco para vocês aí sobre como é que foi minha conversão.